Vamos dar continuidade para isso aqui? Fiz até um chimarrão. A minha primeira viagem internacional foi para Tóquio, no ano de 2012. Eu comecei a modelar em janeiro, eu tinha 15 anos, e em maio eu fiz 16. E em setembro, eu fiquei 9 meses em São Paulo, em setembro eu já fui pro Japão na minha primeira viagem internacional. Cara, eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. Eu sempre digo, foi muito mais sorte do que juízo. Foi Deus, na verdade, né? Mas muito mais Deus ou a sorte do que juízo, porque assim, eu simplesmente fui. Eu tinha certeza que a minha agência do Brasil era uma agência confiável, porque eu já estava ali há alguns meses, conheci meninas que moraram comigo e que viajavam internacional, então eu conversava com elas e eu via que era seguro. Eu simplesmente fui. Na minha primeira oportunidade de sair do Brasil, eu tive 3 propostas, que foi Paris para fazer carreira, China para fazer dinheiro ou Japão, porque Japão era legal. Yes! Meu sonho desde os 9 anos de idade era ir pro Japão. Não como modelo, mas porque eu gostava dos animes, da cultura, e eu me atirei de cabeça, assim, gente, eu fui. É o Japão. Eu lembro que eu não sabia falar nada de inglês. Eu esperava a pessoa perguntar "How are you?" pra eu falar "I'm fine". Eu não falava nada, então pra mim foi bem difícil, porque eu cheguei na agência e eu não conseguia me comunicar com eles. Eu conheci nesse apartamento de modelos no Japão 2 modelos brasileiras, e elas traduziam tudo pra mim o tempo inteiro. Naquela época, não existia esse celular aqui, que você abre e joga um mapinha e vê onde é que você tá, que você abre o tradutor e traduz, não existia. Inclusive, eu tinha acho que era um Nokia, aquele celular de botãozinho que não tinha como fazer nada. E o contato que eu tinha com a minha família naquela época era através do Facebook, no notebook velho, caindo aos pedaços que eu tinha. No Japão a gente tinha um motorista que levava a gente para os lugares, para os castings e tudo mais. Só que nas viagens seguintes não tinha motorista. Eu fui depois do Japão para Milão. E em Milão a gente usava um mapa gigante. E a gente recebia os castings no celular ali por mensagem de texto. Não era nem o WhatsApp, nem nada, porque não existia. E a gente recebia os castings, eu anotava num caderninho. Eu abria aquele mapa imenso. E ali naquele mapa eu procurava rua por rua, onde era a rua, qual estação de metrô que tinha que ir. Calculava mais ou menos o tempo que levava e eu me virava assim. Guerreira. Era uma época onde a gente tinha 10, 15 castings por dia. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia mudou muito, principalmente depois da pandemia. O mundo da moda mudou muito, vem mudando muito. A gente tem muitas diferenças no mercado. Mas foi um período assim, único. Eu lembro que uma vez eu tava em Londres, e em Londres a gente tinha um caderninho assim, grosso assim. E você tinha que procurar a rua onde era o casting, onde era o trabalho naquele caderninho. E eu me perdi muito feio em Londres, muito feio. E eu parei no meio da rua assim, perdida. E eu tentava pedir informação e eu não falava quase nada de inglês. Inclusive foi em Londres que eu aprendi a falar inglês. Eu estudava todo dia com música, eu colocava música em inglês, cantava ela, tentava cantar e via a tradução. Eu estudava todo dia, 1 hora, 1h30, e em questão de 1 mês e meio, o meu inglês já estava num outro nível. Então eu lembro dessa vez que eu me perdi em Londres, eu tava com esse caderninho e eu fiquei desesperada. Aí eu lembrei de uma coisa que uma pessoa uma vez me disse, que se um dia você se perder, não se preocupa, você não vai ficar perdida para sempre. Uma hora você vai se achar, uma hora alguém vai te encontrar, uma hora essa situação ela não é permanente. E foi depois de ouvir isso que eu comecei a andar por aí sem ter medo de me perder. E engraçado que depois que eu perdi o medo de me perder, eu não me perdi mais. Uau. Mas voltando ao Japão. A minha primeira viagem foi um contrato de 2 meses e eu fiz um trabalho e um test shooting em 2 meses. Mais nada. Eu era muito alta pro mercado japonês, então devido a isso eu não trabalhei. Saí de lá sem nada de dinheiro, vivia com o pocket money e eu voltei pro Brasil e eu falei, chega, não vou mais modelar.
Porque eu realmente pensei, eu fiz o que eu precisava fazer, ser modelo é isso. Fiquei em São Paulo 9 meses, fiz uns trabalhinhos ali, já fiz desfile, já apareci em revista, fiz uma viagem internacional, pronto, isso é a carreira de modelo. Não quero mais isso. Vou voltar para minha cidade. Eu lembro que quando eu cheguei no Japão, eu nem acreditava que aquilo ali era real. Porque eu, por muito tempo, quis ir para esse país. Só que eu não fazia ideia, sabe? Eu fui, assim, meio de louca. Eu simplesmente meti a cara, tinha a oportunidade, eu fui. E eu cheguei lá, eu não acreditava que eu tava vendo aquilo ali, que isso tudo era real. Era muito engraçado, porque parecia que não era de verdade. E eu lembro que eu era bem nova e tinha algumas vezes que eu tentava falar em português com as pessoas, mas não é possível. Eles vão me entender. Então, assim, ir pro Japão de primeira viagem, eu acho que foi a melhor experiência que eu pude ter. Mesmo não tendo trabalhado, foi um bom lugar para iniciar, para ter um contato, um primeiro contato com o mundo fora. Eu nunca tinha saído do Brasil. Antes de ser modelo, eu nunca tinha saído do Rio Grande do Sul. Não, mentira, eu já tinha ido pro Paraná. Mas assim, eu nunca tinha ido a São Paulo antes, eu nunca tinha visto a cidade grande, eu nunca tinha vivido lá. Eu era lá do interior do Rio Grande do Sul, de uma cidade chamada Três Coroas, que era ali pertinho de Gramado. E eu passei a minha infância inteira lá, minha vida inteira lá, achando que isso aqui é cidade grande. Cidade grande é Porto Alegre. Depois eu acabei voltando pro Japão. Hoje eu fui pro Japão um total de 6 vezes e depois eu comecei a trabalhar muito bem. Eu fazia sempre umas presentations, uns desfiles que tinham lá. Eu fazia o fitting da Comme des Garçons, que é uma marca japonesa que desfila no Paris Fashion Week. Então, por 2 anos consecutivos, eu era modelo de fitting da coleção deles. E agora tem uns anos que eu não volto pro Japão. Gostaria muito de voltar, mas depois da pandemia eu não voltei mais. E é um lugar que eles ainda têm um tabuzinho com a idade. Então, por eu já ter mais de 24 anos, eles não pagam apartamento, eles não querem pagar passagem, eles não querem adiantar nada. E ir para um lugar depois de muito tempo, com a incerteza de, eu vou fazer dinheiro ou não é uma coisa que nesse momento eu queira para minha carreira. Quando eu saí do Japão, eu pensei realmente que eu ia parar de modelar. Eu voltei pro Rio Grande do Sul e eu fiquei lá e eu falei, chega, agora acabou. Passei Natal, Ano Novo, janeiro, e eu já tava assim, meu Deus, eu não consigo mais ficar aqui. Eu já tinha me acostumado com essa vida em São Paulo. Porque, querendo ou não, eu passei 9 meses em São Paulo, mais 2 ou 3 no Japão. Voltei lá pra Três Coroas e eu fiquei deslocada. Não era a mesma coisa, sabe? Eu cresci sofrendo muito bullying, é uma coisa que eu já falei algumas vezes. Sofri muito bullying mesmo, assim, de eu ter colegas na minha sala de aula que me arrastavam pra dentro do banheiro masculino e me trancavam lá dentro. De pessoas cuspirem na minha cara, me chamando de seca, de girafa, enfim, aquele bullying que toda modelo, eu conversei com várias já, todas sofreram esse bullying aí. Então, quando eu comecei a modelar, eu me sentia muito insegura comigo mesma, por causa de todas as coisas que eu ouvi conforme eu fui crescendo. Então, quando eu encontrei um lugar na moda, um lugar onde as pessoas falavam que aquilo que eu pensava ser o meu pior defeito era a minha maior qualidade, cara, eu nunca consegui engordar. Mas eu não tinha culpa disso. Aí eu cheguei num lugar que eles achavam isso demais. Nossa, que linda, magra. Eu falei, quê? Aqui? Em São Paulo? E quando eu vi que isso tava me dando dinheiro e oportunidades de viajar, eu falei, vou ficar aqui. Então eu fui pro Rio Grande do Sul e eu fiquei lá de novo 1 mês, 2 meses, com aquelas mesmas pessoas que fizeram me sentir tão inferior a minha vida inteira. E eu falei, eu vou tentar mais uma vez, eu vou voltar pra São Paulo. Yes! Voltei pra São Paulo em fevereiro e logo na minha primeira semana em São Paulo eu já tive uma proposta de viagem pra Milão, que foi onde eu fiquei um bom tempo. Em vez de aprender inglês, eu aprendi italiano. Ai, longa história. Mas essa história fica pro próximo vídeo, tá bom? O recado que eu quero deixar: você tem valor. Você tem o seu valor, então não deixe os outros falar de ti. Na verdade, se eles falar, quando a gente fala de alguém, a gente tá botando essa pessoa na nossa frente.
Então, toda vez que falarem de você, pensa, tô na frente, né? Tá falando de mim. Não deixe essas coisas te afetarem. Encontre o seu lugar no mundo, faz aquilo que você sente que deve fazer e não deixa ninguém te diminuir. Por hoje é só. Obrigada por assistir até aqui. Deixa um like, se inscreve e até semana que vem. Now the world